Voltamos! Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos para mais uma temporada do Rainhas do Sabá. Vou começar dando as boas-vindas para as queridas rainhas Lua Serena e Petrúcia Finkler. A gente estava com saudade, com certeza, né, Petrúcia? Estávamos morrendo de saudade. Fazia tempo, né? Tá muito bom Uhum. ter de novo. Também estava com saudade, meninas. E hoje temos uma convidada muito bacana, muito especial, que é a Inês Barreto. Oi, Inês, tudo bom? Oi, tudo bem? Bem-vinda à nossa Obrigada. clareira do Sabá. Obrigada e obrigada do convite de estar começando o ano com vocês. A Inês é jornalista e historiadora. É doutoranda em História na PUC de São Paulo e pesquisa magias, bruxarias e macumbas, com foco no Brasil do século XX. Vem de uma família macumbeira e também tem um pé na bruxaria contemporânea. A Inês tem dois projetos muito bacanas que eu vou convidar vocês para conhecer, que é a newsletter O Voo da Bruxa e os Pontos Ilustrados. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar ali no Instagram também, para vocês conhecerem que são projetos muito bacanas. A Inês também participa eventualmente do podcast Mundo Freak e do Magicando. Hoje a gente vai falar com a Inês sobre os aprendizados e práticas da bruxaria. A nossa ideia é falar sobre a necessidade dos estudos e os limites entre prática e estudo, né? Conhecimento e prática. Afinal, é muito importante estudar, né, gente? Eu amo um livrinho. Mas também é importante praticar, né? E, além de tudo, sobretudo, ter sabedoria para equilibrar os dois. Para começar, eu quero saber das rainhas e da Inês, sobre como vocês iniciaram seus estudos na bruxaria, levando para esse lado do livro e da prática, né? É, Houve um tempo que aqui no Brasil a gente não tinha curso, né? É muito pouco, a gente às vezes tinha cursos de outras coisas, né? Curso de tarô, curso de ocultismo, de alguma coisa ocultista, Rosa Cruz, tínhamos curso de terapias holísticas, terapias que hoje a gente fala integrativas, mas de bruxaria mesmo, não tinha curso não. E aí a gente aprendia muito com os livros, né? E esses materiais, eles traziam história da bruxaria, práticas, folclore, falava sobre os deuses. E trazia também exercícios, né? Pra gente, que a gente fazia também, né? Uns exercícios e tal. E aí eu queria saber de vocês, começando pela Inês. Os livros ajudaram? Você fazia as práticas que tinha ali no livro? Como é que era? Sempre ajudou, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, às vezes até mais do que seria saudável, né? Dá para ver pela estante que eu tenho aqui atrás, né? Altas brigas de compro um livro, dou a outro, enfim. Desde criança eu sempre gostei muito de ler. Isso foi um dos meus primeiros contatos, né? Além do livro, a internet, né? Eu acho que eu descobri mesmo, no nosso porta de entrada era a Wicca, né? A Wicca, a bruxaria primeiro pela internet. E eu tinha sorte de morar perto de uma biblioteca municipal muito boa. E eu sempre usei muito a biblioteca, até para ler literatura mesmo, e tal. E lá tinha algumas coisas já, né? Eu lembro de ter lido, por exemplo, lá com meus 15 anos, 16 anos, a Starhawk, que tinha a Dança Cósmica das Feiticeiras, tinha algumas coisas do Burkhard, do Bookland lá. Então foram esses meus primeiros contatos ao mesmo tempo que eu tinha esse contato com a internet, né? Numa época que a gente tinha site, aqueles sites cheios de GIF, com muitos GIFs de pentagramas girando, né? E fórum, né? Que vem logo depois. E eu cheguei a fazer um curso de Wicca porque uma amiga da minha mãe tinha um espaço esotérico. A minha mãe chegou, até minha mãe, né, é cartomante, ela chegou a dar aula lá. E eles tinham um curso de Wicca, mas que não foi muito para frente, assim, né? Tinha época que não tinha muita gente interessada, daí teve algumas questões com a professora e meio que morreu.
Então foi assim que eu comecei até conhecer outras pessoas mesmo, né? Muito legal. Petrúcia, você sempre fala, né, que você começou aí a sua jornada fazendo curso de tarô e ocultismo, né? Em outros episódios você já comentou isso com a gente. E aí eu queria saber se nesses seus estudos tinha também essa coisa de você estudar bastante por livros e tal, e se você praticava ali alguma coisa que tinha no livro, como é que era? Eu comecei nesse mundo. Meu primeiro livro acho que foi de cristais, quando eu devia ter 12, 13 anos de idade, uma coisa assim. E aí, com 15, eu fiz fiz curso de tarô, que era o do Thoth, né? Era o tarô do Crowley. Aí ah, tinha livros, mas não, os exercícios do livro eram de tiragens, né? Então tinha. Mas tinha sempre essa coisa de tentar entrar num estado meditativo para ficar receptiva e tal. Mas eu depois tive, foi em 95. Gente, eu usava internet DOS para entrar em website, para descobrir as coisas. Tela preta, luzinha piscando, não tinha GIF, não tinha nada. Era assim que a gente pesquisava. Mandava imprimir no TPD da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, materiais de listas de discussão, discutindo a carta da estrela, do tarot e tudo mais. Aí eu ia buscar, né? Impressora matricial, as pessoas não vão saber o que é isso que eu estou falando. O negocinho do lado. Malemar, as pessoas sabem que é impressora hoje em dia, né, Petrúcia? Mas mal sabem que existia internet antes, né, em outro formato que não o atual. E aí já existia a Amazon. Olha que loucura, em 95 tinha a Amazon. E em 95 tinha um cara da nossa turma de ocultistas que tinha um cartão de crédito internacional. E aí todo mundo encomendou livros do Crowley através dele, da Amazon. E aí foi ali que eu peguei meu livro da lei e o livro do Todd, sabe? Então, assim, que veio por uma caixa gigantesca, cheia de livros vindo dessa tal Amazon do exterior. Foi uma loucura, a gente abrindo aquilo e cada um pegando seus livros de dentro, foi maravilhoso. E meu primeiro livro de bruxaria, daí com alguma coisa ligada a esse tema, foi comprado na Lenda Lenda, em Porto Alegre, foi o Guia Essencial da Bruxa Solitária. Eu só não me desfaço porque isso aqui é histórico, porque eu não uso mais nada daqui, acho que não tem nada mais nada a ver com o meu caminho, mas foi aí sim tinha exercícios, e aí tinha essa proposta de estar base, eu comecei a tentar fazer lá do meu jeitinho para experimentar. Mas eu fiz curso de tarô. Aí eu fiz curso em 2000, um curso chamado de cura do útero, que era uma coisa xamânica feminina, com pachamama, ritualística, e era completamente bruxesca, embora não ficasse usando esse nome, né? Mas era totalmente de magia e bruxaria, e foi ali que meu caminho começou a enveredar para esse outro lado aí. Então eu tive alguma sorte, mas olha, era gente que ia de São Paulo para o Rio Grande do Sul para dar aula, ou no caso, professor de tarô de Brasília para o Rio Grande do Sul para dar aula. Então tinha que ter muito empenho para saber tudo o que estava acontecendo na cidade, para a gente poder encontrar essas fontes maravilhosas naquele período. E você, Lua? Legal, né, A Lua eu gente? sei que gosta de um livrinho também, né, Lua? Eu gosto bastante. Eu de bruxaria mesmo, né? Porque assim, essa leitura esotérica, essa leitura ocultista, eu comecei, na verdade, com revistas, né? Revista Planeta, porque na minha família não tinha assim, embora houvesse minha mãe, minha avó, que às vezes lia alguma coisa assim, elas não eram muito afeitas assim, não havia muito esse lado místico na minha família. Mas eu já nasci esquisitona mesmo, eu sempre gostei. E tinha uma amiga da minha avó que ela era assinante da revista Planeta, né? Então eu adorava quando ela ia lá, porque ela deixava a revista lá e eu amava aquilo. Com isso quando eu era criança, né? Aí, quando eu vou começar a trabalhar, então ganhar meu dinheiro com 14 anos, a primeira coisa que eu compro é um tarô. E um livretinho de tarô que vendia em banca de jornal. E começo a ler tal. E aí um dia, lendo a revista Planeta, que era a revista Planeta, para quem não sabe, galera, era uma revista assim, era um apanhado de um montão de coisa. Então você tinha desde ufologia até bruxaria, daí até terapia integrativa com eubiose, era tudo misturado, né? Então,
E era legal, porque você conhecia muita coisa. E aí, assim, muitas vezes as pessoas falam, pessoas da nossa geração, como que vocês conhecem tanta coisa? Porque a gente não ficava só naquilo, né? A gente lia um monte de coisa, estudava um monte de coisa, e continua sendo, eu acho que essa prática continuou na gente, né? Pelo que a gente conversa, assim, continuou. E aí eu vi, então, uma entrevista da Márcia Frazão, que na época era, então, a única bruxa que eu conhecia, eu não tinha acesso à internet nessa época ainda, que eu conhecia, que se dizia bruxa publicamente, né? Brasileira. E aí eu falei, cara, que legal. E ela estava lançando A Cozinha da Bruxa, que era seu primeiro livro. Então a entrevista era para divulgar o seu primeiro livro. E eu achei aquilo o máximo, né? A forma com que ela trouxe e tal. E eu falei, nossa, me identifico muito com isso. E aí, no meu segundo ordenado, que era assim que a gente chamava, né? No meu segundo pagamento, no meu segundo salário, eu comprei esse livro. E me apaixonei. E eu gostava mais, era um livro de receitas, receitas culinárias. Eu sempre gostei muito de cozinha também. Então eram receitas de cozinha. Tinha algumas receitas de coisas de magia, assim, sem ser de cozinha. Mas basicamente eram livros de receita. Era muito legal porque ela colocava os ingredientes e aí ela colocava a regência planetária, ela colocava para quem, daí ela para quem que dedicava aquele alimento e tudo mais. E então eu gostei muito, só que era muito difícil para mim, porque aí, gente, tinha 14 anos, eu ganhava muito pouco, eu não tinha dinheiro, então muitos ingredientes eu não conseguia nem comprar. Então eu tinha muita dificuldade. Só que eu já era espertinha, então o que eu fazia? Eu ia no final do livro, na bibliografia recomendada, né, nos livros que foram consultados para escrever o livro, e eu via o que tinha em português, que eu não lia em inglês, nada, né? O que tinha em português ali, e aí eu ia nas livrarias e ia buscando. E assim eu fui ampliando a partir disso. Eu gostei muito dos livros da Márcia Frazão. Foi uma grande decepção para mim quando, poucos anos atrás, ela disse que ela escreveu tudo por causa de dinheiro, que foi só por dinheiro mesmo, que ela nunca, né? Mas eu consigo separar, né? Para mim, para Lua Serena, no seu início de jornada, uma menina, para mim, aquela mulher que escreveu aquelas palavras, elas estão guardadas no meu coração. Quem ela é, quem ela se tornou, o que ela fez, por quê, quais são as motivações dela, não me interessa. O artista, quando ele cria a obra, então ele criou para o mundo, né? Então, para mim, aquilo foi muito bonito e me levou a uma bruxaria profundamente poética, uma bruxaria profundamente literária, uma bruxaria profundamente rica de outros elementos, como arte, como outras searas que não são a bruxaria. Aí, de bruxaria mesmo, aí manualzinho, porque os livros dela não eram manuais, né? Manuaizinhos mesmo, assim, eu acho que o primeiro livro foi O Poder da Bruxa, da Laurie Cabot. Esse foi o primeiro livro de manual. E ali tem vários exercícios, tem o do entrar em estado alfa, né? Eu fazia. Só que, quando a gente pegava livros que eram traduzidos do inglês para o português, e assim, o Guia Essencial da Bruxa Solitária, né? Starrock e tal, eu tinha muitas dificuldades, principalmente quando entrava na parte da roda do ano, porque os editores, eles se limitavam a dizer que no hemisfério sul era o oposto, e mais nada. Então a gente ficava assim, tá, o oposto o quê? Então a gente ficava muito louca, assim. Quando começa os anos 2000, e aí eu já tô com 21 anos, né? Em 2000 eu tinha 21, em 99 eu tenho internet em casa, né? E começo a pesquisar bruxaria pelo KD, pelo Alta Vista, né? Não existia Google, galera, não existia nada. Então, antes disso, inclusive, não sei se vocês passaram por isso também, meninas, a gente lia certas expressões que vinham lá do hemisfério norte e que não faziam o menor sentido na tradução. E a gente falava, o que é isso? Aí você tentava replicar, andar em Deosil. Que porra é essa de Deosil? O que é isso? Eu não sabia, eu tinha 14 anos de idade, 15, né? E não tinha um Google, não tinha um chat GPT, não tinha nada disso. Você tinha que ir no dicionário para achar, né? Você tinha que ir no dicionário, enfim, era uma doideira. E aí, com o advento da internet, eu entrei em listas de discussão por e-mail, salas de bate-papo, e aí eu fui conhecendo pessoas. E aí eu vi que existia uma pequena comunidade de pessoas que eram doidinhas que nem eu. Numa época que vocês, meninas, são da mesma época, que era uma época também meio a lá Revista Planeta. Então, numa mesma lista, você tinha pessoas falando sobre bruxaria, mas de repente já vinham uns histórias de ET lá, no meio do caminho, né? E aí a gente mesclava, chamava lá um Von Däniken, né? Aí então os deuses são não sei o quê, e aí pai, não sei o quê, e altos debates.
Isso foi extremamente rico para mim. E na internet também tinha algumas trocas de práticas, e aí era mais fácil, porque eu falava, gente, mas como que você faz? Trace o círculo, tem que traçar mesmo? Posso ser na mente? Como é que eu vou traçar isso? Tem que ter um giz? Porque essas coisas de ordem prática é na hora que você vai para o front que você sente, né? Então foi assim meu começo, muito tateando. Sei que vocês, pela cara de vocês, vocês se identificaram, vocês que nos ouvem, que são das gerações de hoje, assim, não sabem o que é muitas das coisas que a gente está trazendo aqui, mas é muito bacana, porque essa é a história mesmo, né, de como a bruxaria foi se desenvolvendo no decorrer dos anos, e é muito gostoso, e eu me sinto, não sei vocês, meninas, queria ouvir de você, inclusive, vou passar a palavra para a Cássia, eu me sinto muito honrada de ter vivido tudo isso, sabia? De ter vivido esses primórdios, essas coisas primeiras, assim, puxa, que sorte a nossa de estar vivo nesse momento, né? E você, Cássia? Ah, eu também sinto, e inclusive, assim, além de ter um orgulho de viver, às vezes eu sinto saudade desse tempo. Eu vou dizer que às vezes eu sinto falta. É, meu primeiro livro de bruxaria também foi o livro da Márcia Frazão, eu até trouxe aqui para mostrar, o Revelações de uma Bruxa. É, esse livro, eu concordo com tudo que a Lua falou sobre a Márcia. Ela é muito importante na minha trajetória e eu amo muito esses, principalmente os primeiros livros dela. O Cozinha, eu tinha uma cópia que uma amiga fez para mim, se perdeu. Mas aí eu tenho esse, eu tenho o Gozo das Feiticeiras, que eu acho fantástico, maravilhoso, que fala dos deuses do êxtase e tal, são os meus dois Meu favoritos. preferido. Meu É, também. e tem um outro que eu gosto muito também, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, vou ficar nesses dois, que são os mais importantes mesmo. E aqui tem muita prática, né? Então ela fala sobre os sabás, ela fala sobre o deus e a deusa, porque na época que a Márcia Frazão escreveu esse livro, bruxaria e Wicca era a mesma coisa. Era só um sinônimo do outro, né? Então, é, e aí ela falava dessas coisas e tal, e aí ela ia dando exercício para fazer nas fases da lua. E aí, nossa, quando eu fui fazer os primeiros. Eu me sentia tão bruxa, maravilhosa, fazendo ali, traçando círculo, colocando água num caldeirão, que aí eu usava, sei lá, um outro recipiente qualquer, e aí fazia a mentalização, né, a visualização com as deusas. Nossa, para mim assim era, colocava umas ervas em volta, aquilo para mim era assim o ponto máximo do meu dia, assim, era um momento que eu podia parar, né, que voltava do trabalho e podia parar para fazer essas práticas. Ai, tá chegando a lua cheia, vou fazer ritual para Afrodite. Ai, tá chegando a lua minguante, vou fazer ritual para Perséfone. Nossa, assim, era incrível para mim, assim. E também depois li o livro da Laurie Talbot, Poder da Bruxa, e acho que esse exercício do Alpha da Laurie Talbot é um clássico, né? Porque ele é muito bom para você ir aprendendo a entrar em estado alterado de consciência, de você conseguir firmar suas visualizações, né? É muito bom esse exercício. Você precisa ter uma paciênciazinha ali, ir fazendo sempre e tal, mas é muito bom, né? Assim, é super legal. E eu gosto, eu sinto falta às vezes, eu sinto falta. Eu acho que o mundo atualmente é muito líquido, né? E essas experiências, assim, eu acho que são tão profundas que acho que perdeu um pouquinho, sabe? Se perdeu um pouquinho dessa magia. Mas assim, eu sou essa saudosista que vocês sabem, né? Sabe o que que me ocorreu agora? Que o jeito que a Lua falou, que você está falando, Cássia, e também fiquei pensando, é que a gente se apegava àquele pouco material que a gente tinha acesso. Então, a gente ficava fazendo aqueles exercícios, a gente ficava mergulhando de novo e de novo naquilo. E isso Sim. que agora tem tanto material que escorre mesmo. Já nem sei onde é que foi que eu li, nem sei quem disse o quê, não sei de onde é que eu peguei aquilo. E assim, Próximo, né? Próximo, 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 próximo. e o próximo, ai, não, isso aqui não chega, eu tenho que ler mais, eu tenho que ver mais. Então, realmente, acho que tem também uma diferença na maneira que a coisa é abordada, até pelo excesso, talvez, da disponibilidade
do conhecimento, vamos dizer E o assim, que aprenda rápido, né? É é, muito seduzente para as pessoas. Para mim não é, mas assim, eu vejo que é uma coisa muito dita isso, né? O aprenda rápido. Não sei, cara, tem coisa que não dá para aprender rápido. E eu acho que com excesso de informação também, né? A gente usou uma internet pré-redes sociais, que eram outras formas de troca, né? As listas de e-mail, mesmo blog, ele você é tinha uma mais rede, ativo, né? né, Inês? Ele era É, mais ativo. Você tinha que ir em busca daquilo, não ficava é, te pegando para você, né? e eu acho que esse senso de comunidade era mais forte, né? Agora você tem muita informação, você até tem, né? Algumas pessoas que conseguem ter uma comunidade, mas é informação demais, né? E acho que essa geração que já nasceu com rede social ainda tem essa resposta de ter que lidar com essa informação o tempo todo caindo na cabeça deles, né? Então, eu vejo isso, eu tenho muitos amigos professores, né? Por eu ser historiadora, eu tenho um monte de amigo professor de história, e eles falam que eles têm essa dificuldade até na sala de aula de que quanto mais jovem a turma, mais dificuldade eles têm de passar um conteúdo mais profundo, de deles conseguirem se concentrar mais ou repetir coisas, né? Porque eles estão muito o tempo todo recebendo informação de todo lugar, né? E o vendável, né? Que a gente até já citou aqui nos episódios, assim. Tudo agora é muito. Você vende tudo, tudo muito comercial. Ai, qual que é o seu brand? Qual que é a sua paleta? Porra, não sei. Né? Só tô aqui falando, querendo conversar sobre coisas que eu gosto, né? Então, é muito isso, assim. Então, fica muito chato. Eu sempre fico desconfiada que a pessoa quer me vender algo. Ela quer me vender alguma coisa, porque ela não tá querendo conversar Confiada comigo não, de né, nada. Lu? É uma realidade, né? Assim, Não é? então, realmente, complicado. Às vezes eu me sinto tão mal. Vou fazer um comentário totalmente off-topic, mas eu já volto pro tema, tá? Só porque a Lu falou isso e eu me lembrei. Esses dias eu vi um post com uma reflexão tão legal, tão bonita, tão interessante, aquilo me tocou. Eu falei, nossa, ainda há, como é que fala? Esperanças, né? Nesse mundo digital, de rede social. E aí, no dia seguinte, a pessoa começou a anunciar um curso. Então, tipo, a pessoa fez aquele post de reflexão para te dar aquele bite, né? Né? E aí, no dia seguinte, ela já estava ali anunciando o curso, né? Curso não, desculpa. Ritual coletivo. E aí eu falei, poxa, que chateada. Gente, sabe o que eu queria? Que vocês indicassem um livro para as pessoas que estão nos assistindo. Alguma coisa que vocês achem legal, que seria bacana para a pessoa ler, sendo de estudo, sendo, enfim. Que livro que vocês indicariam? Eu acho que é muito legal, é um livro que chama O Corpo da Deusa, da Rachel Pollack. Esse livro é muito bonito, é um livro muito legal. A Rachel Pollack, que nos deixou faz pouco tempo, né? Ela que foi uma mulher trans e ela escreveu sobre o corpo da deusa, né? Sobre o corpo da mulher, assim. Então, e não só da mulher cis, né? Mas do o corpo do feminino. Então, ela vai falar, né? O corpo da deusa em vários locais, o corpo da deusa em vários pontos, né? Ela vai contando as suas viagens pelo mundo, principalmente pelo Mediterrâneo ali, e ela vai trazendo fatos históricos, percepções dela, filosofias, coisas que ela vai filosofando sobre a deusa, como assim ela chama, que é esse feminino parideiro, né? Esse feminino que dá à luz a várias coisas e tal. Eu acho sensacional esse livro, porque ele conversa muito com a gente. E uma das coisas que é bem interessante, né? Que aí a bruxaria no Brasil, até porque algumas lideranças da época elas eram muito voltadas a deusa e tudo mais. Isso ficou bastante comum no Brasil, né? Isso ficou muito como se a bruxaria ela fosse a religião da deusa realmente, né? E a bruxaria ela é muito mais ampla que isso, né, galera? Embora eu adore, né? A gente já fez até rainhas aqui falando várias vezes de deusa e deusas e tal. E a Rachel Pollack, ela traz esse conceito problematizando, né? Então, falando muito ela traz muito de uma forma muito bonita a reflexão que a gente vai encontrar lá no Edward Whitman, que também é um outro livro interessante para indicar, mas aí tem algumas reticências, que é o Retorno da Deusa, que é a relação
de como o ser humano e a sociedade trata a terra e trata a mulher. É uma extensão, como propriedade, como coisa. Então, se é uma coisa, se é minha propriedade, eu posso estuprar, eu posso invadir, eu posso pegar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso explorar do jeito que eu quero. E aí ela vai trazendo essa reflexão de como a gente não enxergar a terra como sagrada, o corpo como sagrado, como isso nos fez mal enquanto sociedade. E ela traz toda essa visão pagã mesmo. Então, eu acho que é um livro muito legal, independente da vertente de bruxaria que a pessoa pratica na vida dela, independente se ela está começando os seus estudos, se ela já tem uma bagagem, independente, inclusive, se ela é bruxa, eu acho que se ela for pagã, ela já vai gostar. Aliás, mesmo se ela não for pagã, que a gente quer para pessoas que não são pagãs, elas também gostaram. Então, eu acho que é um livro legal. Mas ele é um livro assim, né? Ele não é um manual, então você não vai encontrar exercícios. Esse seria o livro que eu indicaria. Muito legal. Inês. Eu vou indicar um bem puxando a minha sardinha, que tem um livro de história da bruxaria que eu gosto muito, que eu sempre indico para todo mundo, que é o Grimório das Bruxas, do Ronald Hulton. Né, o Hulton hoje ele é a grande estrela de história da bruxaria, talvez seja o grande especialista hoje. E aí esse livro é muito legal porque ele vai investigar como é que surgiu na Europa, como é que se desenvolveu esse estereótipo da bruxa como uma mulher maligna, né? Como é que isso foi associado ao feminino e como é que nasce essa ideia da bruxa como uma mulher má, né? Que vem ali daqueles mitos de mulheres canibais, né? Das lâmias gregas, então, né, o papel do cristianismo nisso. E aí ele faz uma revisão também de outras perspectivas em cima e dá a opinião dele. Mas é um livro muito legal porque ele faz esse trajeto e ele fala também da relação da bruxaria nesse meio com outros aspectos de magia, né? Ele vai falar de práticas gregas, práticas egípcias, vai falar dessa separação que tem, né? De a bruxaria é considerada demoníaca porque tinha uma prática de magia ali, magia, né? Entre aspas, alta magia, né? Que era cultuava o demônio, isso foi associado à bruxaria. Então eu acho muito legal para ter esse panorama, assim, né, para entender de onde veio todas essas construções que hoje, né, com a bruxaria contemporânea, com o neopaganismo, a gente tenta quebrar de muitas formas, mas que foi construído por muito tempo, né? Aqui no Brasil ficou como Grimório das Bruxas, em inglês é só The Witch, né, só a bruxa. E aí aqui é pela Dark Side, então é aquelas edições, tipo, tem um monte de outros complementos, tem indicação de livro, de filme, é bem legal, assim. E aí também, para quem lê inglês, dá para comprar o e-book se quiser. Então, acho que vale muito a pena investir, é muito bom. Essa edição brasileira é muito bonita, é muito mais bonita que em inglês. Inglês é Belíssimo. bem Em simplesinha, inglês né? ele é The Witch, uma história de terror e medo, uma coisa assim. Mas E ele é bem mais denso. Tem um pedaço faltando na edição em É isso que eu ia português, que falar, eles né? arrancaram um pedaço Suprimiram, fora. né? É diferente. Então, e tem um pedaço outro que é de filmes na edição em português que não tem na do inglês. Então, quem lê as duas vale dar uma olhada nas duas edições. Mas a edição em português é muito mais bonita. Eu tenho esse livro, mas ainda não li. Quero muito ler, mas ainda não eu, li. Agora eu fiquei com mais eu, vontade ainda. eu volto sempre para ele, assim. E em português ainda tem um artigo de uma pesquisadora brasileira. Passou uma moto. Tem um artigo de uma pesquisadora brasileira que é sobre os julgamentos, as bruxas de Salem, que está fora, né, do escopo dele ali, porque ele está falando de bruxaria na Europa e tal. Então tem esse complemento ainda dessa pesquisadora brasileira sobre Salem, que também é bem legal. Muito bacana, Petrúcia. Eu vou recomendar então um que tem um monte de exercícios, que é o Bruxa Psíquica, do Matt Oren. As pessoas às vezes estão tão na teoria das coisas, a gente estava falando um pouco sobre o estudar e a teoria. Sim, o estudar é muito importante, mas é muito importante a gente também praticar, né? Então, ele é um cara que resgata alguns exercícios similares ao que o Franz Bardon propõe. O Franz Bardon ainda é um dos livros básicos importantes, está em vários programas de treinamento mágico, porque ninguém supera esse cara, por mais que ele seja super chato. Ninguém supera a ordem que ele dá dos exercícios, né? Tem um ego imenso, Franz Bardon, mas os exercícios que ele propõe, esse livro é muito rico, é muito importante, mas o Matt Oren traz, às vezes, com uma roupagem um pouco mais contemporânea, algumas das propostas,
e também vai falar ali de algumas abordagens que são ligadas, que a Fairy, que é uma linha de bruxaria tradicional americana, que tem relação, às vezes, com alguns dos caminhos com os caminhos do druidismo também, que tem a ver com a minha prática. Então, tem algumas coisas que aquele livro fala muito de coisas que são muito familiares para mim, dentro da minha prática, e eu uso vários exercícios também com os meus alunos, e super recomendo que as pessoas não só leiam, mas façam os exercícios. Leiam e façam. É aquilo que a gente já falou aqui, né? Se fosse, se a gente não falaria que é praticante de bruxaria, né? Falaria que era leitor de bruxaria, né? Boa. Praticante tem que praticar, né? Eu trouxe um novíssimo, Magia Avançada para Iniciantes, do Alan Chapman, que saiu pela editora Palimpsestos. É um livro muito bacana, ele tem uma linguagem maravilhosa. Eu acho que pode se parecer, porque ele fala muito, ele fala sobre vários tipos de magia, não necessariamente sobre bruxaria, né? Mas eu acho que a maneira como ele lida com a bruxaria, com a magia, vale tanto para quem é ocultista, como para quem tem as práticas mais ligadas à bruxaria. Não faz diferença, né? E ele dá ali várias sugestões muito interessantes para você praticar de uma maneira simples e bastante eficaz. Aquilo que a Petrúcia comentou, eu tenho feito com ele, que eu estou lendo o livro e quando eu terminar, eu vou voltar e eu vou fazer os exercícios. Tem uma coisa interessante nesse livro que eu acho que é o título, porque é Magia Avançada para Iniciantes. Então tem uma pegadinha aí nesse título, né? Tem alguns termos, tem algumas coisas. Ele vai falar de Crowley, ele vai falar do Spare, ele vai falar de magia do caos, ele vai falar de uma série de coisas, mas ele traz roupagens novas, observações muito interessantes sobre tudo isso, e é muito fácil de ler. Sim, os capítulos são curtos e ele dá uma dinâmica muito legal. Então, eu acho que tanto para quem é novato quanto para quem já tem um tempo de estrada, é legal porque quem tem um tempo de estrada dá aquele refresh, sabe? Dá aquele, opa, deixa eu ver aqui essas práticas, tal, com algumas com algumas observações diferentes que faz você dar uma refletida. E quem não tem prática vai conseguir entender facilmente e pode pegar aí para fazer exercícios e tal e iniciar um caminho. Eu achei bem legal mesmo. Alan Chapman, Magia Avançada para Iniciantes. Meninas, qual o limite entre aprendizado e prática para vocês? Como vocês conciliam ambos? Inês. Eu ando, na verdade, uma praticamente meio preguiçosa, assim, né? Não ando umas broncas de começar a ter coisas mais fixas, porque eu vou deixando e aí eu vou praticar só quando o calo aperta, sabe? Quando eu tenho alguma coisa para resolver. Mas eu acho que isso é realmente muito importante, principalmente para quem está começando, né? Além de você desenvolver todas as questões que a gente pode chamar, né, de magia, assim, aprender a entrar num estado de consciência, a fazer né, a seguir determinada tradição, né, os passos, a ritualística daquilo que você escolheu e ter essa prática também é um caminho muito de autoconhecimento, né? Então, no começo da sua prática, você tem que insistir para você entender também o que que funciona para você, qual que é o seu caminho, né? Quais são aquelas energias que vão te acompanhar, sejam deuses ou ancestrais, enfim, quem que está com você. Então, acho que essa prática é muito importante por isso. E aí, o que eu percebo comigo até hoje, isso desde o começo, é que muitas vezes eu tenho uma percepção ali durante a minha prática, durante a minha ritualística, que em algum momento vai ser confirmada de algum jeito. Vai aparecer em alguma coisa que eu estou lendo, você vai pegar um mito, né, uma história vai confirmar aquilo que você sentiu, falar com outros praticantes, né, tem coisas que é muito que,
que você não vai ler no livro, mas que você tem uma percepção, às vezes, de uma divindade, quando você vai falar com outra pessoa, ela tem a mesma que você e vocês nunca falaram sobre o assunto. Então, eu acho que é muito importante fazer esse equilíbrio para você se conhecer também, né? E entender o que, que vai funcionar. E aí eu sinto muito isso, isso tem aparecido muito para mim nos últimos tempos, que percepções que eu tenho ali enquanto eu estou no meu rito, né? E normalmente os meus rituais eu faço sozinho ou faço com o meu marido, né? A gente tem uma prática aqui em casa. E depois, em algum momento, isso vai aparecer num textinho, num negocinho ali, num livro, como se fosse uma confirmação. Então, por isso que né, você tem que manter esse equilíbrio. E falo justamente de alguém que tem uma dificuldade de manter isso. Quando eu consigo fazer, é muito melhor para mim, assim, também. Então, acho que a gente tem que perseguir isso e praticar mesmo, porque é isso, né? Se fosse só ler, tava fácil, né? Magia não é só isso, né? Ela exige que a gente traga isso para o mundo físico, né? Sim, verdade. Eu também, às vezes, entro nessa coisa de não conseguir me organizar para praticar e tal, mas bagunça tanto minha vida. Gente do céu, eu fico toda errada. Não consigo não consigo já tenho problema para me concentrar nas coisas. Aí, tipo, quando eu não tô nas minhas rotinas de prática, piora. Eu sinto que a prática me centra, e aí para eu conseguir viver minha vida funciona muito melhor, assim. Então, é, às vezes eu tenho uma impressão de que com essa coisa da internet que a gente falou, né, já bastante aí, durante o episódio, as pessoas não estão nem lendo e nem praticando direito, né? Estão só ali, tipo, existindo numa pseudo-prática, porque está ali na internet, postando fotos do rito. Até que ponto ali você está realmente se concentrando? Até que ponto você está realmente lendo aquele livro, você só está pegando um pedacinho para falar que você é leitor e tal, né? Então a gente tem esses questionamentos, assim, né? É, e, mas, assim, para mim é fundamental praticar. E eu acho que é interessante quando a gente tem os exercícios de livro, igual esse do que a Petrúcia falou, do Bruxaria Psíquica, igual esses livros que eu e a Lua líamos quando éramos mais jovens, né? A Inês também falou do livro da Star Rock, o livro da Star Rock também tem, né, a Dança Cósmica das Feiticeiras, ele também tem exercícios, tal, né? É muito legal fazer, e com o tempo você às vezes consegue pegar aquilo e ir criando coisas em cima, fazendo o seu próprio, né? Chegando às suas próprias conclusões. Mas é bacana, assim, ter um material confiável que você possa iniciar, né? Fazendo ali alguma coisa. E conforme o tempo for passando, você vai fazendo as suas próprias práticas, né? Enfim. E eu acho que é necessário, como a Lua falou. Temos que praticar bruxaria e não só estudar bruxaria, né? Mas também é importante estudar bruxaria, mas tendo esse equilíbrio, eu acho que fica perfeito. E você, Petrúcia? Eu acho que é importante também de refletir sobre o que é praticar bruxaria. A gente fala muito essa palavra e poucas pessoas sabem o que a gente está querendo dizer quando fala praticar. O que vocês praticam? Porque eu já tem gente que acha que praticar bruxaria é fazer feitiço o tempo inteiro. Isso não é praticar bruxaria. Não, não era isso mesmo. E também não é ritual o tempo inteiro. Sim, Então, o que é que se faz todo dia que é bruxaria? Aí são esses exercícios psíquicos, os alinhamentos, a limpeza mental, né? Para a cabeça não ficar para justamente a gente estar centrada no nosso dia a dia, abrir os portais, né, os sentidos etéricos para aumentar nossa percepção, é sentar nos nossos altares, né? A gente tem uma rotação, a gente tem muitos altares, não é todo dia que se visita todos eles, mas o praticar todo dia é entrar em contato de alguma forma com energias que estão fora do mundano, vamos dizer assim, né? Ou estão além do véu aqui deste mundo. E de que maneira eu sigo conectada com isso, né? Com uma perna em cada lugar, uma perna no mundano, uma perna nesse outro mundo. Então, e vou levando minha vida assim. Isso é uma prática mágica diária.
né? Então, eu me organizo, eu levanto, eu dou uma olhada, dou uma sentida no dia. Em algum momento eu tenho uma coisa respiratória, alguma maneira de eu me alinhar, qualquer que seja a prática que eu vá fazer para isso. Mas essas são as coisas mais básicas de todo dia e são super pouco faladas. As pessoas hoje em dia, se vai olhar para a internet, acham que bruxaria é feitiço, e ritos. E não Ou é só isso. altares cheios de coisa, É, né? a Inês falou do autoconhecimento, que é uma parte fundamental de tudo isso, que também faz parte da nossa prática. Então, você fazer terapia ou escrever suas reflexões também pode ser entendido como uma prática, faz parte da sua prática mágica, né? Mas, claro, aí tem os ritos eventuais, tem alguma coisa de lua, tem sabás, enfim, ou outros ritos que a gente precisa fazer, tem feitiços eventuais, mas se a gente mantém a prática diária muito bem, faz alguns rituais que fazem sentido dessas nossas conexões, principalmente, em geral a gente precisa fazer muito pouco feitiço, porque as coisas estão andando bem. Então, eu mantenho elas bem, então não preciso ficar lançando mão de ficar fazendo um monte de feitiço. Então, para mim é isso. A minha prática diária, às vezes ela é rápida, às vezes ela é um pouquinho mais demorada, às vezes ela é rapidinho, é uma coisa que eu faço de manhã e uma coisa que eu faço à noite, porque não coube mais nada no meu dia. Mas parar para ler um livro, testar um exercício novo que estão propondo, ou até sentar, às vezes você está com o gato, cachorro, o que que é que você está cuidando, e ao mesmo tempo abre os canais, para, respira, abre a percepção. Isso é prática, isso é facilmente costurado dentro da vida diária. Então não é, nossa, não tenho tempo para praticar. Praticar também é costurar isso dentro da nossa vida mundana, né? Quando cozinha, quando tá limpando, quando tá no metrô, no trem, no ônibus, dá para fazer várias coisas no caminho, no percurso que a gente tem, às vezes, de transporte. Nossa, quanto eu fiz isso. Quantas vezes parada para atravessar uma rua, eu estava lá, fazendo coisa. Aproveitando e treinando, treinando, treinando percepções, né? Então, para mim, é, esse e sigo aprendendo o tempo inteiro. Compro o livro, não dou conta de ler tudo que eu compro, faço curso todos os anos, eu me ponho no lugar de aluna com alguma coisa, porque eu acho que é fundamental a gente seguir sendo aluna e não ser só professora. Então, é isso. Muito bom, adorei a reflexão. Extremamente importante colocar essas coisas, né, no dia a dia mesmo. Lua, É, gente, essa pergunta aí é uma pergunta que toda vez que eu abro, quase toda vez que eu abro caixinha, tem a pergunta que parece com essa, assim, como que eu faço para organizar meus estudos e práticas? Como que eu faço para praticar mais? Como que eu faço, tal? E eu acho que a sacada é bem essa mesmo, né? Eu até tenho um vídeo que eu fiz uma vez e eu repito, vou repetir aqui rapidamente o que eu trouxe no vídeo, assim. Eu gosto de organizar as coisas, né? Então, eu acho que você tem que organizar práticas que são diárias, práticas que são semanais, práticas que são mensais, práticas que são, sei lá, anuais, né? E práticas que são de tempos em tempos, né? Sei lá, ritos de lua, coisas do tipo. Então, assim, você pode montar um calendário de práticas. Eu acho isso é muito válido para mim. Eu gosto dessa organização, obviamente com uma flexibilidade, né? Então, os ritos diários, essas práticas diárias, é isso que a Petrúcia trouxe. É simplificar, gente, né? Não dá para falar, vou fazer um ritual por dia, né? Isso não. Quem consegue sustentar isso por muito tempo? Ontem eu falava num curso com os alunos, que é um curso sobre tarô, uma perspectiva bruxa dele, e falei o quanto que eu acho que os dias de hoje, eles são, a forma como a gente está vivendo hoje é muito prejudicial. A gente que é da magia, que é do babado, não sei, eu acho que afeta mais a gente negativamente. Porque eu acho que tem muito a ver isso que a Petrúcia trouxe, essa capacidade da gente se manter conectado, não na internet, se manter conectado com o sagrado, se manter conectado com nossos amigos invisíveis, se manter conectado com a arte, com tudo isso. Porque você está o tempo todo se distraindo, você está o tempo todo não sei o quê, toda hora é alguém que está te chamando, é alguma coisa que está te ativando ansiedade, né? Então eu vejo muitas doenças, muitas coisas hoje e que são sintoma dessa sociedade doente que a gente está vivendo
E eu acho que a gente que tem, a gente que é desse babado, que é um babado muito ligado a esse sutil, a isso que a Petrúcia trouxe de você ser bruxa assim 24 horas por dia, até quando você está no seu banheiro você é, né? E aí ele, né, é um momento de limpeza, vamos dizer, em vários sentidos na sua vida. É você ter essa dificuldade, eu acho que afeta muito negativamente a gente. Então eu acho que assim, coisas diárias tem que ser coisas simples, né? Então coisas que se conectar, né? Bater um papo. Como você faz para conversar com os deuses? Cara, é conversa mesmo, sabe? Se conectar, sentir ali e trocar uma ideia. Você não precisa se ajoelhar e fazer altas reverências e tudo mais. Não que isso seja um problema, isso não é um problema também, mas não é para você fazer isso cotidianamente. Você não precisa se paramentar, porque todos os paramentos que você precisa para se conectar com os seus sagrados estão em vocês todos os dias, né? Em alguns momentos você vai estar paramentada aqui externamente, aí você vai fazer um rito, aí vai ter todo um lance, pá. E aí depende, é o que a Petrúcia trouxe, aí tem um rito de lua, aí tem um sabá, aí tem, sei lá, uma coisa especial, uma iniciação, não sei o que você vai fazer. Mas eu acho que é trazer mais simplicidade para o cotidiano, e trazer simplicidade não é você deixar de praticar, é você entender que a sua prática, ela possui inúmeras camadas, mas que todas elas está a sua conexão com o sagrado. Então, na minha percepção, o estudo ele é muito importante, mas sem a prática a gente se torna, sei lá, um pesquisador amador de bruxaria, entendeu? Vai fazer textos legais, quer dizer, hoje em dia, né, as pessoas, não sei, a maioria não lê, eu sinto muita falta disso, né? Mas você vai fazer posts legais, você vai fazer um carrossel super lindo, você vai tirar fotos, vai fazer um curso que vão te vender, e aí você vai fazer um curso de foto, e aí você vai saber tirar fotos incríveis, e seu Instagram vai bombar, e aí você vai querer vender, e aí você transforma isso num negócio e acabou, você se desconectou. E não que quem faça um negócio com bruxaria, quem trabalha com isso no sentido monetário, necessariamente se desconecte. Mas se você não tomar cuidado, como diz a Cássia, os tentáculos do capitalismo te pegam ali, e daqui a pouco o que você está fazendo é simplesmente fazendo conteúdo para a internet, fazendo um curso, dando uma aula, quando te falta esse cotidiano. E quando isso falta, galera, vai te dar problema, como a Cássia me trouxe. Vai te dar problema desde o cotidiano, eu sinto falta fisicamente quando eu não me conecto, quando eu não estou fisicamente mesmo, né, praticando, e isso na vida como um todo, né? Você vai estar muito mais suscetível ao espírito do tempo te consumir, né? Muito mais suscetível. E aí você vai se ferrar. E aí depois você vai para a igreja evangélica e vai dizer que culpa é tudo do diabo e da bruxaria. Olha que B.O., Sim, né? Lua, que tu trouxe, amei. Mas não é. Lu Aí a gente arrasou. consegue. É isso. Aliás, todas trouxeram coisas muito importantes. Eu achei que tá ótimo, a conversa está ótima. Mas vamos partir para a finalização agora. Daria para ficar aqui horas? Daria, mas vamos finalizar com um tema de gnose pessoal. Quando a gente tem essas práticas, né? E aí a gente tem os nossos insights, e a gente tem as nossas questões, e a gente tem as nossas descobertas, que são muito importantes. A gente anota, como a Inês mesmo trouxe, né? Depois ela vê ali em algum lugar uma resposta, tal. É muito interessante, mas também tem a questão de quando você usa isso como se fosse uma verdade. E você coloca isso para o mundo, seja para o seu grupo, seja para os seus amigos, ou seja numa rede social, como uma verdade. E na verdade, foi algo que você teve um insight, e conforme o tempo passar, aquilo pode mostrar verdade ou não, mas às vezes não, né? Às vezes é só uma coisa sua, né? E que em algum momento até você mesma vai falar: ah, nossa, nada a ver aquilo lá que eu pensei. Estava projetando coisas, né? Minhas na minha prática, projetando coisas minhas na divindade, projetando, né? Acho que essa coisa da gnose pessoal traz muito isso, né? Assim, às vezes insights corretíssimos, mas às vezes também pode trazer uma série de questões de projeção, né? E aí a pessoa fala: ai, nossa, eu vou pegar isso aqui e vou dar para o mundo isso aqui sem freio nenhum, né?
Minha opinião é que há que se ter cuidado, né, com essas questões de gnose pessoal, que elas são bem-vindas e que quanto mais a gente vai se conectando, de todas essas maneiras que a gente trouxe aqui, é mais do que normal e natural de que essas coisas venham, porque a gente está, nem que seja por 5 minutos, desligando um pouco desse mundo barulhento, né, e criando ali um espaço, no qual o extraordinário é bem-vindo. Então, a gente consegue acessar várias coisas muito interessantes e que devem ser, sei lá, anotadas, né? E aí pesquisadas e tudo mais, mas que é muito complicado quando a gente leva isso para o mundo sem nenhum filtro, porque além da gente ver muita barbaridade, né, a gente pode levar o outro, induzir os outros a erros desnecessários, né? O que vocês acham? Vamos começar com a Petrucci. Eu acho que tem dois termos quando a gente fala da gnose pessoal. Existe a gnose pessoal não verificada e a gnose pessoal verificada. Então, toda vez que a gente entra em contato com algo que é muito especial e que a gente não encontra em textos arqueológicos, em estudos e tudo mais como uma coisa verificável, a gente anota, a gente guarda, aquilo é para nós. Essa é a minha postura, é assim que eu costumo falar a respeito. Você guarda, aquilo é para você. E aí, vai que daqui a pouco você encontra, é publicado um novo livro, um novo estudo arqueológico que fala aquela mesma coisa. Diz, gente, tá aqui o troço que eu vi naquela visão, naquela coisa. Então, agora eu posso falar a respeito amplamente, porque isso teve uma comprovação. Ou você começa a ter outros colegas que têm a mesma percepção que você tem. Às vezes tem uma divindade que não tem nada registrado sobre ela de tal coisa, mas várias pessoas que você conhece que entraram em contato com essa energia estão tendo a mesma percepção, que não está registrada. Então, opa, tem uma verificação de um grupo grande, então tem algo aí. Então, a gente pode até falar: olha, eu e outras pessoas que estamos em contato com essa divindade estamos experimentando tal coisa. Não tem nada escrito a esse respeito, mas é interessante perceber que tem um monte de gente sentindo assim. Então, eu acho que não, isso não desmerece a nossa partilha e o que a gente está colocando, dizer que aquilo não é verificado, ou que aquilo está em vias de, ou tem outras pessoas que estão percebendo assim. Eu acho que a gente tem que começar a bancar falar isso dessa forma, e não dar como regra uma coisa que fui eu que percebi. Tem pessoas, por exemplo, vai que você vai fazer uma jornada, que você está em Glastonbury, sai Viviane das águas e te entrega uma espada. O que isso significa? Que você é o portador de Excalibur para a humanidade? Que você recebeu uma Excalibur dentro da tua jornada pessoal, né? Mas as pessoas fazem esse tipo de confusão. Você recebe uma coisa que é muito grandiosa, você sente que aquilo é uma coroação do astral para você e que então você tem esse papel magnânimo representando outros seres humanos que essa espada veio para você. Estou dando um exemplo da tal da espada, mas pode ser qualquer coisa, né? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido de entender que essas experiências são para nós. Elas são algo na nossa caminhada, algo que é simbólico e energético para a gente, né? E às vezes, e aí tem essa coisa quando tem com experiência, eu quero até partilhar uma que foi muito legal. Eu fazia jornadas no tempo para encontrar templos de Sekhmet ativos, tá? Funcionais no Egito. Então, eu visitava esses templos e aprendia algumas coisas com os sacerdotes de lá e tal, anotava tudo que eu via. E volta e meia eu ia num templo e tinha água ao redor. Tinha uma coisa curva, parecia uma meia-lua de água. E eu disse, eu tô vendo coisa, isso é loucura, isso é invenção da minha cabeça, esses tempos são tudo no deserto, como é que eu tô vendo água, que nada a ver, ficava quieta, mas anotava de novo água, fui lá, vi tem uma água. Aí eu encontro, poucos anos atrás, num trabalho de cunho arqueológico, super pesquisado, de historiadores e tudo mais, assim como Inês, né, que estão lá cavocando, escarafunchando, juntando material, escrito que nos templos das deusas felinas do Egito era comum ter um lago em forma de ferradura, cujo nome era Isfero. Aí eu,
e o lago que tanto eu vi, eu não estava doida. Então, que delícia é confirmar essa gnose, né? Que a gente pensa, isso é impossível, porque na foto não tem, né? No que existe hoje não tem, e é no deserto, não pode ser, e aí você vai lá e confirma. Então, isso é muito bonito. E para concluir essa minha fala, eu queria dizer que, para mim, essa papo de gnose, né? Para mim, é a mesma coisa que pão e requeijão, entendeu? Só estudar aquilo que é feito pelos outros e aquilo que é totalmente confirmado historicamente é como se fosse comer um pãozinho seco. Eu tenho uma coisa sólida, mas não tem muita graça. Se eu vou só ir pela minha gnose, o meu sentir, o meu nanã, é como se eu tivesse só o requeijão, né? É um troço mole que não tem formato, tá faltando alguma coisa ali. Então, se eu tenho a base sólida, né, da coisa comprovada, séria, pesquisada, testada por outros há centenas de anos, enfim, e aí eu ponho junto a minha gnose pessoal, eu tenho uma combinação delícia para minha tarde, manhã, noite ou quando eu quiser. Sensacional. Inês, o que que você acha sobre o tema gnose pessoal? Eu vou muito na linha do que a Petrúcia falou também, né? Acho que a gente tem que ter um pé em cada coisa, né? Aí, como historiadora também, é uma coisa que eu percebo que às vezes as pessoas, principalmente a gente que vem de religiosidades que a gente pode chamar de tradicionais, né? Que estão tentando resgatar uma religiosidade que foi perdida, né? E aí eu falo tanto da bruxaria quanto também das práticas da macumba, né? Elas foram reconstituídas em todo o processo histórico, por muito tempo foi tradição oral, então é um processo às vezes muito parecido também, né, da gente não ter onde se apoiar, né, a gente se apoia na vivência do dia a dia muitas vezes. E aí, às vezes, as pessoas ficam atrás de uma comprovação histórica que muitas vezes nunca vai vir, porque a gente, como historiador, sente muito isso. A história tem lacunas, ela tem buracos, né? E quanto mais para trás a gente anda, mais buracos a gente tem. Tem um monte de documentação que a gente chama de documento, não só o que é papel, né? Ruínas arqueológicas, por exemplo, vestígios, o que a gente chama vestígios materiais, né? Ruína arqueológica, roupa, cadáver, cemitério, essas coisas se perderam, né? E no papel mais ainda. Então, tipo, tem coisas que a gente nunca vai ter comprovação. Que talvez lá atrás os antigos até fizessem a mesma que a gente faz, mas a gente não vai saber, né? E aí, dentro da nossa espiritualidade, a gente tem que ter esses parâmetros mesmo, né? Eu vou muito também nessa do tipo, tem coisas que são minhas, são a minha experiência. Talvez para uma outra pessoa, mesmo que ela tenha a mesma divindade que eu, cultue os mesmos ancestrais que eu, as coisas vão ser de uma maneira diferente. Mas em algum momento elas vão ser parecidas, elas vão se conectar. Eu tenho muito isso, e é uma coisa que sempre me impressiona muito com Hecate, né? Hecate é uma divindade que eu não tenho um culto para Hecate é, ali bonitinho, sistemático, mas de vez em quando ela aparece. E já tive, hoje não tenho mais tanto, mas ela de vez em quando aparece. E quando eu falo com. E é uma divindade que para mim tem esse lance do obscuro, né? É da natureza dela não ser uma divindade, né? Ser ali mais uma deusa mais obscura, que não aparece tanto. Ela até tem uma documentação grega sobre ela, mas às vezes é muito na tangente, né? Em mitos de outras divindades e tal. Mas sempre que eu falo com outras pessoas que também cultuam Hecate, tem coisas que são exatamente iguais às que aparecem para mim. A forma como ela se mostra, a forma do culto, a forma como ela aparece de repente pedindo alguma coisa e tal, a postura da divindade. Eu tenho uma vez, inclusive, que eu estava conversando com uma moça que é conhecida do meu marido, de um rolê que não tem absolutamente nada a ver com bruxaria. A gente estava no lançamento de um gibi e aí a gente engatou uma conversa, a gente ficou horas conversando sobre isso e a gente tinha muitas coisas em comum, sabe? Tipo, e a gente tinha se, sei lá, se dado oi duas vezes na vida. Então, eu acho que isso também tem essa comprovação, como a Petrúcia falou, da gnose, né? De você ter esses parâmetros. E algumas coisas você vai entendendo que é seu, né? Que você pode até compartilhar numa conversa e tal, mas não impor isso para os outros. Tipo, para mim é assim que as coisas funcionam. Para mim foi essa percepção que eu tive, mas para outra pessoa pode ser diferente. Isso foi uma coisa que eu tive que ter uma maturidade para entender,
Mas até tira um pouco acho que um pouco do peso também, né? Quando a gente é um pouco menos pragmático, um pouco mais maleável sobre isso. Então, acho que a gente tem que ir também meio conseguindo ter esse equilíbrio também, né? Do que é nosso, o que a gente sabe que vai ser compartilhado e o que um dia talvez tenha uma comprovação, alguém, né, ali com uma validação que possa te ajudar nisso, né? Bem, Lua. Olha, gente, eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas quando a gente está falando de algumas coisas assim históricas, porque eu acredito que a gnose pessoal, e aí eu acredito que a gente pode sim transmitir, ela também vai num lugar de construção de método, ela vai, sabe, na forma. Então, eu vou dar um exemplo. Na minha caminhada, lá naqueles primórdios que a gente começou contando, né? Quando eu comecei a entender um pouco o que era a Lua, magicamente falando, obviamente, espiritualmente falando, eu falei, cara, eu quero me conectar. Porque só tinha um livro, inclusive, da Marta Frazão, que era o Feitiço da Lua, que era baseado ela fazer as luas do mês ali. E eu já tinha lido o livro Mágico da Lua, que é da D.J. Conway. Não gostei desse livro, para falar a verdade, não gostei. Eu acho que é porque eu queria muito saber sobre a Lua e magicamente aí me decepcionei. Né? E então não tinha nenhuma publicação sobre a Lua profundamente assim sobre a Lua. Pelo menos não havia em português, não havia. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu acho, pelo que eu tô sentindo dos meus 3 aninhos de prática de bruxaria, uma lua do verão não é igual a uma lua do inverno. E cada fase, suas intermediárias são diferentes. Então, não tem nada sobre isso, cara. Eu vou ter que vivenciar isso para eu poder sentir e tal. E eu fui fazer, galera. Eu fiquei mais de 2 anos. Eu me conectava. Foi uma coisa super intensa, assim, né? Eu acho isso foi o maior trabalho, acho que eu fiz de pesquisa espiritual foi isso, porque eu fiquei 2 anos em alguma coisa, porque o calendário lunar ele é um pouco diferente, né? 2 anos em alguma coisa, acompanhando para e passo fase da lua. Não tinha aplicativo, galera, e só tinha folhinha que falava de 4 fases. E o que eu sentia, e eu relatava o que eu sentia. Tarará. Depois disso, eu criei um calendário lunar. Para mim, eu era uma bruxa solitária, uma jovem, menina ali, jovenzinha. E eu fui seguindo esse calendário. E aí os anos se passaram, e aí um dia aconteceu de ter o meu clã. E, obviamente, eu passei esse calendário para eles. Mas é óbvio que eu falei para eles: olha, esse calendário eu fiz assim. Tá lá, quando eles começam a receber as luas, que aí eles recebem arquivos sobre cada lua, o que faz, o que sente, o que você pode fazer, sugestões de coisas, como se conectar nesse passo que a Petrúcia trouxe. Tudo fui eu, tudo sai da minha cabeça. A gente faz dentro do nosso clã diversas jornadas. A gente fez a jornada de Era, teve o estudo sobre Era, obviamente, mas era tudo gnose pessoal ali. Mas eles sabem que era gnose pessoal. E eles contribuíram com essa gnose, porque a gente podia fazer assim, a gente podia construir assim, e fazer essa jornada. E foi fodástico. A gente fez a jornada do despertar dos dons, que a gente fez com o Rhiannon, né? Com o Rhiannon. A gente tudo foi lá, tá? Vamos fazer os 3 pesquisando, então, com base na pesquisa, você vai criando. Então, acho que esse tipo de gnose pessoal você pode passar para as pessoas, mas eu concordo totalmente. Você tem que falar que isso é gnose pessoal. O que a gente vê, isso aí não é uma. Ó, e é a primeira vez que eu tô falando isso aqui, hein? Porque não é uma coisa que eu abro. Ah, eu vou publicar isso, não sei. Todos dizem, a gente devia publicar isso. Falar, gente, vocês vão ver o que vocês fazem, né? Porque eu não vou meter. Não sei, já criei, agora vocês. É nosso, né? Aí já estão lá, eles vão fazer nos filhos deles, passar as jornadas e tal. Agora, o que a gente vê? E eu acho que é muito errado, e aí confunde muito a cabeça das pessoas. As pessoas passam a tratar publicamente sobre essas coisas que elas constroem de gnose pessoal como se isso fosse passivo. Aí você fala, do que é que essa pessoa está falando? E aí parece que você que é uma pessoa que não entende de nada. Quando, na verdade, é uma gnose de uma construção criada naquele grupo, super legal, que pode ser bem bacana, mas é sobre aquilo. Então, utilização de termos, oferendas e coisas que são tudo gnose pessoal, e as pessoas colocam como se fosse algo nossa, né? E aí você não sabia que
que a deusa tal gosta daquilo. Pô, eu não sabia mesmo, ela nunca me falou nada disso. Comigo, entendeu? Ela nunca me falou. Por quê? Porque as pessoas colocam como se fosse arqueologicamente, historicamente ali, meu, a deusa sempre gostou de quindim, pô, entendeu? E assim, aí é gnose pessoal. Então, eu só acho que tem que ter esse cuidado. E quando a gente está falando de divindade e da conexão com o plano espiritual e tal, eu acho que mais ainda. Mais ainda. Mas eu acredito que a gente pode, quando a gente fala quanto a método e forma e de trabalho, eu acho que dá para você construir muita coisa. Só que tem o seguinte: não dá para você construir se você quiser se formar em bruxaria pelo TikTok, galera. Se você quer a bruxaria fast food. Isso demora muito tempo, isso demora, assim, tipo, não vai ser que você, só quando você for velho que você vai conseguir. Não, veja esse calendário. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu fiz isso. Mas demanda que você precisa se dedicar àquilo, você precisa cotidianamente, a prática diária, é a conexão diária, é escrever, registrar, testar, praticar, funciona, não funciona, não é, deixar o próprio tempo, às vezes ele vai se encarregando de moldar aquela prática, então você fazia de um jeito, ela vai mudando um pouquinho, vai se moldando mais a sua prática de hoje. Só que se a pessoa não lê nada, ela só vê carrossel no Instagram, ela só vê vídeo de máximo 3 minutos. Se ela vai ver um vídeo de 10 minutos, ela bota no 2x. Você perde informação. Você pensa que não, você perde informação. Tá? No passado falava de leitura radar. Leitura radar é para uma coisa. Né? Você perde informação. E aí a pessoa já quer sair dando aula, né? A pessoa já quer sair, aí vai falando lá, sei lá, sobre os cachos loiros de Hecate. Não sei. Estou inventando aqui, nem sei se alguém falou disso. Os cachos loiros de Hecate, o epíteto dos cachos loiros de Hecate, porque a Hecate aparece com os cachos loiros. De repente pode até ser verdade, mas a pessoa tem que falar, gente, aconteceu uma forma da deusa se apresentar para mim, ela tinha cachos loiros. Beleza, isso significa para mim tal coisa, ressoou de tal forma para mim. Que legal, porque se fosse assim, pô, como que a gente poderia ampliar, né? Nossa, que legal. Porque com base nessa pista aqui, ó, eu posso, de repente, fazer uma outra investigação. Mas aí não, né? Aí fica essa guerra de ego e aí muitos utilizam a sua gnose pessoal posta como algo que é público e notório, como que você não sabia que termo é esse, né? E aí se fica essa guerrinha de vaidades, na verdade, ao invés de, obviamente, uma construção do conhecimento, porque gnose é conhecimento, né? Coletivo. Eu acho que é isso, entendeu? Muito bem, gente. É assim que a gente volta, hein? Em grande estilo. Vamos finalizando por aqui. Primeiro, eu quero agradecer muito a nossa convidada, Inês Barreto, pessoa que eu adoro. Fiquei muito feliz com a sua presença. Inês contribuiu demais aqui com a conversa. Foi muito bom. Muito obrigada, amiga. Eu agradeço de novo o convite, foi uma conversa muito boa mesmo. Fiquei muito feliz também, né? A gente é amiga há muito tempo, então fico feliz de estar aqui e de conhecer a Petrúcia e a Lua pessoalmente, online, né? Lua e Petrúcia, amigas, muito obrigada por essa troca. Amei! Nada, foi ótimo, gente. Amei, amei, amei. Grande beijo para todos e na próxima lua cheia a gente volta.